Então vamos lá, pessoal. Na semana passada eu deixei com vocês a seguinte pergunta relativa à análise de investimentos. Eu tinha deixado 3 opções de investimento para vocês escolherem qual delas era a melhor opção. Eu vou simplificar então, vou analisar inicialmente 2 casos, o caso A e o caso B. Então só para relembrar, o investimento A, ele dava certo em 60% dos casos, e nessa situação ele tinha um retorno de R$40 mil, enquanto quando ele desse errado, isso aconteceria, claro, em 40% dos casos, ele teria um retorno de R$3 mil. Eu tinha também o investimento B. Nesse caso, o investimento B, em 90% das situações, ele dava certo e retornava R$25 mil, e quando ele desse errado, em 10% dos casos, ele retornaria R$23 mil. A pergunta que a gente deixou foi qual desses investimentos, além do C, era o melhor dentre os 3. Para determinar qual deles, então, é o melhor, a gente vai utilizar um conceito matemático chamado de valor esperado. Vamos trabalhar um pouco mais essa ideia. Vamos primeiro analisar, então, esse investimento A. Na situação do investimento A, eu vou supor o seguinte, que 10 pessoas fizeram um acordo de todas elas investirem nele, nesse investimento A, e que o ganho delas total fosse dividido igualmente entre todos eles. Então, nessa situação de 10 pessoas, como o investimento A dá certo em 60% e errado em 40% dos casos, é de se esperar que 6 pessoas, então, tenham um retorno positivo e que outras 4 pessoas tenham um retorno negativo. Essas 6 pessoas, então, vão ganhar um total de R$240 mil, enquanto as outras 4 pessoas vão ganhar R$12 mil. Se eu fizer o total do grupo de investimentos, isso daria, então, R$252 mil para todo o grupo. Como eles acordarem dividir igualmente todo esse ganho, dividindo por 10, cada pessoa, então, no final das contas, ficaria com R$25.200. Se eu fizer essa mesma análise, então, para o investimento B, as mesmas 10 pessoas, se elas tivessem decidido investir na opção B, elas teriam, então, como eu tenho 90% dos casos dando certo, então é de se esperar que 9 pessoas ganhariam os R$25 mil, enquanto uma pessoa perderia, ficaria só com R$23 mil. Nesse caso, então, as 9 pessoas ganhariam R$225 mil, enquanto essa única pessoa ganharia R$23 mil, totalizando, então, para o grupo de investimento, R$248 mil. Como também eles acordaram dividir igualmente, eu posso dizer que esse grupo, cada pessoa ficaria, então, com R$24.800. Então, vamos perceber o seguinte, quando a gente analisou individualmente o investimento A e o investimento B e fez aquela opção do grupo de 10 pessoas, no caso do A, o valor esperado que a pessoa em A ganharia seria de R$25.200, enquanto o valor esperado para a pessoa B, do grupo B, seria de R$24.800. A gente percebe aqui, então, que o valor que a pessoa que investe em A espera ganhar é superior ao valor que a pessoa que investe em B espera também ganhar. Então, nesse caso, a gente já percebe que o investimento A é mais vantajoso que o investimento B. Como eu falei, esse conceito está relacionado diretamente a essa ideia de valor esperado. O que é valor esperado, então? A gente diz que o valor esperado de uma variável x, que pode dar um resultado positivo e negativo, vai ser o produto, no caso, por exemplo, da probabilidade 1, do evento ser positivo, vezes o valor que se espera ganhar, caso dê certo. No nosso caso, x1, então, seria a situação em que o investimento dá certo, vezes a probabilidade dele dar certo, mais x2, que seria o valor que se espera ganhar quando ele der errado, vezes a probabilidade dele, então, dar errado. No nosso caso, o investimento A, eu tinha R$40 mil de ganho em 60% dos casos, então ficaria 40 mil vezes 0,6, mais 3 mil, que era o caso que o investimento estava errado, vezes o percentual de vezes em que ele dá errado, 40%, totalizando R$25.200 de valor esperado para esse investimento A. No caso do investimento B, eu tinha então 25 mil vezes 90%, vezes 0,9, mais 23 mil vezes 0,1, totalizando um valor esperado de R$24.800. A gente percebe então que nesse caso, claro, o investimento A era a melhor opção. Se a gente fizesse uma análise semelhante para os 3 investimentos A, B e C, fizesse a mesma ideia do valor esperado também para o investimento C, a gente já tinha para o investimento A 25.200, para o investimento B 24.800. E para o investimento C a mesma análise levaria um valor de 25 mil. Ou seja, ainda continua então, dentre as 3 opções que a gente ofereceu, o investimento A como sendo a mais vantajosa, seguido posteriormente do C e assim depois do B. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido legal, então qualquer coisa, perguntem, façam perguntas e comentários abaixo do vídeo. Obrigado, hein? Até mais.